Olá, meu amigo, minha amiga, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez querendo gravar um vídeo. Primeiro, eu quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários e tem dado seu like. Isso é muito importante. Peço que continue fazendo o mesmo, né? Que não esqueça de fazer seus comentários nem dar o seu like. É fundamental para mim. Eu deixo aqui embaixo o meu e-mail, o meu telefone, também o meu blog. Qual a vantagem de você ouvir o meu blog, ler o meu blog, acessar o meu blog? É que de segunda a sexta eu publico um assunto sempre novo, falando sobre política, sobre direito, sobre, enfim, tudo aquilo que... Qual é a finalidade? Mantermos atualizados. É fundamental a importância. Todo de segunda a sexta eu publico um assunto novo para a gente se manter atualizado. Como não podia ser diferente, eu fiz um vídeo de quarta-feira sobre os episódios de Brasília, né? Ainda do dia 8 de janeiro de 2023, que vai ficar marcado na história como o pior dia da democracia brasileira, provocado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Nós precisamos de ainda refletir sobre esse aspecto. É claro que ainda está muito cedo, né? Quase uma semana depois, né? Do episódio, nós ainda estamos falando disso, mas esse assunto ficará presente na história, entrará nos livros de história do país daqui, né, para frente. Não há como fugir desse assunto vamos dizer assim, tão triste, né, da história brasileira. Porque a história brasileira não é nós não podemos dizer, o povo brasileiro é um povo pacífico. Não, né? A nossa história, ela é manchada, né, de muito sangue, de muito sofrimento, muita tortura, né? Sempre foi. Não é à toa, né, que nós fomos, né, o único país do mundo, né, a abolir a escravidão. E a escravidão, como vocês sabem, né, foi uma fase negra da nossa história, né, onde praticamente todas as pessoas tinham escravos, né, e exploravam o povo da África, nossos irmãos africanos. Isso é muito triste, mas tivemos também a própria revolta, né, a nossa primeira Constituição foi imposta, né, pelo Dom Pedro I. Ele convocou uma Assembleia Constituinte e disse: quero que vocês façam uma Constituição que tenha o meu apreço e o meu reconhecimento. Como ele previa que os constituintes estavam elaborando uma carta que não eram, vamos dizer assim, a vontade dele, ele desconstituiu a Assembleia Constituinte e otorgou uma Constituição. A Constituição de 1824, que traz, infelizmente, uma coisa chamada poder moderador. O que é o poder moderador? Ele criou, né, o poder executivo, que ele era o monarca, o poder legislativo, que era a Câmara, e o Senado eram vitalícios, indicados por ele, senadores indicados por ele, né, e o poder judiciário. Só que ele criou o chamado poder moderador. O poder moderador era um poder que dava plena, absoluta imunidade ao rei. Ele não era responsável por nada. O rei era irresponsável, né? Essa palavra não é a conotação que nós temos hoje, mas ele era um irresponsável, ou seja, nenhum crime, ele não cometia nenhum crime, ele não sofria nenhuma represália. Ele era uma pessoa assim, ele era um deus, vamos dizer assim, né? E esse poder dava a ele destituía os governadores, os senadores, os deputados, enfim, a hora que ele quisesse. Ele era poder absoluto, ninguém contestava a vontade do rei. Isso de 1824, né? O Brasil sempre viveu uma crise, né? Porque naquela época já se brigava pela República, né? Já tinha em 1824, 1817 a Revolução Pernambucana, Frei Caneca, já se defendia uma Constituição, né, e uma República, né? Em 1891 houve um golpe de Estado, essa palavra tão familiar a nós brasileiros, né? E destituiu a monarquia, mandaram o Dom Pedro II, já o filho, né, para a Europa com sua família, deram um prazo de 24 a 48 horas para ele sair do Brasil, né? E ele saiu
E há de se convir que o Dom Pedro II era um homem muito educado, né? Porque ele podia, era o momento, né? De que Dom Pedro II, né? Foi assim, deposto e expulso do Brasil, né? Ele, ao invés de desabafar, ele fez uma. Eu tenho aqui alguns trechos, né? Da carta dele, né? Então ele disse, ele escreveu uma carta mais ou menos assim, né? Ele podia naquele momento ter desabafado, ter xingado todas os políticos, não, mas ele disse assim, abro aspas, né? À vista da representação escrita que me foi entregue hoje às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria de nós tão estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de estranhado amor e dedicação, durante quase meio século em que desempenhei o cargo de chefe de Estado, assentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo aos mais ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro de Alcântara. Essa foi a mensagem que o nosso imperador, depois de retirado injustiçadamente do cargo, né, escreve aos brasileiros. Então mostra que Dom Pedro II era um homem, pelo menos, educado. Não é Jair Bolsonaro, né? Graças a Deus, né? Que não sabe falar uma palavra de agradecimento, só de xingamento e de palavrão. Esse é o discurso de Jair Bolsonaro. Há uma diferença muito grande, né? Entre Dom Pedro II e Jair Bolsonaro. Bom, 1891 implantaram a República, né? Mas proclamaram, mas esqueceram de executar, porque República, gente, a palavra República, isso foi uma conveniência dos americanos. Os americanos, quando se separaram da Inglaterra em 1776, eles fizeram uma confederação de estados. Aí os estados começaram a brigar entre si, porque a confederação, cada estado tem 100% de poder e tal, não se entendiam. Aí fizeram em 1791 uma convenção na Filadélfia e criaram uma Constituição, o primeiro documento escrito no mundo, Constituição, tirando poder dos estados e dando poder ao poder central, que é chamada federação. Ao invés de sair numa confederação, onde todos têm o mesmo poder, e na federação um estado cede para o outro, né, uma certa autonomia. Como aqui no Brasil. O Brasil é uma federação porque o estado de Pernambuco tem sua Constituição, seu poder legislativo, seu poder judiciário, né? E os municípios só têm o poder legislativo e executivo, não tem o poder judiciário, mas essa harmonia. E tem a Constituição, a República Federativa do Brasil, né, que é a nossa Constituição, que é a base. Tudo deriva do poder constitucional, da nossa Constituição, da República, né? Isso é uma federação. Essa federação, ela no Brasil, ela é sempre formal. Formal, o que eu quero dizer? Ela existe, mas materialmente a gente não pode afirmar que no Brasil há uma democracia. A democracia no Brasil, ela é formal e nós temos que lutar por ela. Por isso que a gente é contra o golpe de Estado de Jair Bolsonaro, que ele tentou e fracassou no dia 8 de janeiro de 2023. Não vamos esquecer essa data, porque é a data da infâmia. É claro que esse adjetivo competirá, né, aos historiadores, mas eu acho que o dia da infâmia vai ser grafado nos livros de história como o dia da infâmia. O dia 8 de janeiro de 2023 vai ser o dia da infâmia, em decorrência da tentativa de golpe de Estado incrementada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Não tem outra situação que não seja essa. Então os livros de história, né, eu estou fazendo história e os livros de história vão falar sobre isso, né? Então, a democracia, ela está longe de ser efetivada no Brasil, assim como a república. Porque a república é res pública, quer dizer coisa pública. Infelizmente, no Brasil não tem, porque no Brasil, para governar, o que Lula teve que fazer, né? Teve que criar 37 ministérios e ainda estão brigando no poder no segundo escalão, terceiro escalão ainda de governo.
Quer dizer, a Codevasp, tu é do PT, que é para ele, então vai botar pessoas lá que tenha competência ou não, mas se for filiado ao PT, tem o cargo. É assim, isso não é república, né? Porque os poderes no Brasil ainda são dos políticos. Você vê quantos ministérios não tem lá o PL, quantos ministérios não tem Kassab, quantos ministérios não tem Bivar. Eles dividem o MDB, por exemplo, a questão do... Por que eu no vídeo de quarta-feira eu falei que Lula fracassou, se acovardou quando não decretou a intervenção total no Distrito Federal, mas sim somente na área de segurança? Porque eu tenho certeza que o presidente lá do MDB disse: não, você, governador é meu, você não mexe com o meu governador. Por quê? Porque o MDB dá apoio à sustentação política de Lula, querendo ministério, mas aí a intervenção foi somente na segurança pública. A segurança pública do Brasil ela já é federal, porque quem mantém a polícia civil e a polícia militar no Distrito Federal é o governo federal, né? Então a responsabilidade pela segurança pública no Distrito Federal é do governador do Distrito Federal. Houve falha, houve má fé. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, não podemos esquecer que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Ele teve várias oportunidades de abrir inquérito, né, para punir crimes cometidos por Bolsonaro, e ele se omitiu, mas ao mesmo tempo ele foi rápido para processar jornalistas. Você vê como ele trabalhava de má fé. Como é também o Procurador-Geral da República, esse tal de Augusto Aras. Ele foi advogado de Bolsonaro durante 4 anos. E o Augusto Aras tem que ser o defensor da lei, ele é o fiscal da lei. Ele tem que sentar, ele senta nas reuniões lá, nas sessões do Supremo Tribunal Federal, com um único objetivo: defender a lei. E ele não defendeu em momento algum, já esse Augusto Aras só defendeu o Jair Bolsonaro e encobriu os crimes de Jair Bolsonaro. Essa é a realidade. Agora espero, como Jair Bolsonaro terminou o seu mandato, que agora né, os senadores, né, que vão agora da CPI, vão ingressar com ação no vara comum para ver se processa Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não pode sair impune. Agora, desse crime que ele cometeu, né, depois já não era mais presidente, essa tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro não escapará, ele tem que ser preso. O lugar de Jair Bolsonaro, eu falei no vídeo de quarta-feira, o local de Jair Bolsonaro no Brasil é na cadeia, porque ele tentou contra a soberania, tentou contra a República, e é crime previsto no Código Penal. Ele tem que ir preso, claro que com o devido processo legal. Eu espero que o Bolsonaro fale no depoimento ao juiz, né? Ou ele resolva falar à vontade, dizer que quis dar o golpe, porque ele quer o poder, e assim sucessivamente. Espero que o Bolsonaro fale, porque quando o Bolsonaro falar, ele se defende melhor para esclarecer o nosso ponto de vista. Mas o crime que Bolsonaro cometeu, não tenha dúvida, né, que foi um golpe previsto, né, no Código Penal, né? Não há como fugir disso. É um crime, né? Então a gente precisa muito dessa questão, né, de resolver o problema do Brasil. O Brasil não vai acabar agora com essa revolução, que Bolsonaro não conseguiu perpetrar o seu golpe de Estado, mas a gente precisa, né, de entender que o Brasil precisa do apoio do povo. E eu estou feliz porque o povo está na rua, o povo está querendo a democracia em vários estados, né? O povo foi às ruas em São Paulo, aqui em Recife também. Isso é muito bom, prova que o povo está querendo a democracia. Gente, é impossível a gente não respeitar uma eleição disputada, uma eleição, vamos dizer assim, quente, né, como foi a de 2022, onde todo mundo teve o direito de se expressar, teve o direito de votar, né? O voto foi livre, todo mundo, as urnas funcionaram adequadamente. Só um imbecil como Jair Bolsonaro que disse que ela foi fraudada. Foi bom essa tentativa de golpe fracassada para desmoralizar definitivamente Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro, a partir desse golpe, dessa tentativa de golpe, que ele foi fracassado, é a prova de que ele não merece o respeito do povo brasileiro. Então, ele acabou politicamente. Se Deus quiser, o povo brasileiro há de nunca mais eleger Jair Bolsonaro nem para síndico da mansão onde ele mora lá em Brasília, porque ele perdeu todo o respeito do que ele tinha quando ele
de ruindade, por maldade, por crueldade, me tenta, né, dar um golpe de Estado e derrubar um presidente eleito livremente. Gente, eu não sou lulista. Eu não gosto do PT. Eu não gosto da presidente do PT. Eu acho ela uma pessoa arrogante. Eu me sinto mal quando eu a vejo. Mas ela ganhou a eleição. O povo escolheu. O PT foi o partido que fez o presidente da República. Vamos respeitar. Né? Eu, por exemplo, né, agora, com todo respeito, eu odeio o Vasco da Gama. Né? Porque é o maior rival do futebol no Rio de Janeiro, do meu Flamengo. Mas eu estou comovido e aqui aproveito, né, para meus sinceros votos, os meus pêsames, a grande torcida do Vasco, a família do querido, do meu... Eu não sabia que eu amava tanto o Roberto Dinamite. Eu vou abrir, me permita abrir esse parêntese, né? Que eu quero aqui homenagear Roberto Dinamite, um dos maiores jogadores da história do Vasco e talvez um dos maiores jogadores da história do Flamengo. E hoje eu li, né, nos jornais, né, a gente vê no jornal, o Zico indo ao enterro do Roberto Dinamite, que sempre foram amigos, porque era uma rivalidade apenas no futebol, mas a gente se respeita mutualmente. É exatamente o que acontece. Eu não sou lulista, mas respeito o PT, que está ganhando a eleição. Deixa o PT governar por 4 anos. Se ele tiver um projeto de governo, ele vai fará um bom governo para o Brasil. Se ele tem apenas um projeto de poder, em 2026 a gente troca. Vem outra possibilidade, vem outros candidatos. A gente precisa de olhar para candidatos bons que aparecem no Brasil. Em 2022 tinha bons candidatos para a gente votar. Nós escolhemos Bolsonaro e Lula porque não fizemos uma análise adequada dos candidatos que tinha. Mas nós tínhamos o Ciro Gomes, que era um bom candidato, nós tínhamos a Simone Tebet, que era um bom candidato, né? E mais não, se disputou em cima de Jair Bolsonaro e Lula. Jair Bolsonaro e Lula venceu? Venceu, então respeite o povo brasileiro. Mas o que é que fez Jair Bolsonaro? Tenta dar um golpe. Então ele é um covarde, ele é um desonesto, porque ele foi embora dos Estados Unidos e aquelas 1.500 pessoas que estão presas lá no quartel, na sede da Polícia Federal, que já estão reclamando, né? Agora eles estão reclamando, mas quando eles ficaram em frente, nas mesmas condições, em frente ao quartel pedindo golpe de Estado, eles já estavam bem, né? Eles não queriam sair da frente. Agora eles tem que responder por crime, gente, porque a gente vive num país de ordem. Nós temos que ter ordem. Não tem anistia para Jair Bolsonaro, não tem anistia para esse governo que saiu em dezembro. Os crimes que Jair Bolsonaro cometeu têm que ser punidos. E essas pessoas que foram, eu fui enganado, foi não. Você sabia que estava cometendo crime lá em frente ao seu quartel, rezando e pedindo que o Exército desse o golpe de Estado, que o Exército interviesse na presidência da República e destituísse um governo legitimamente eleito. Isso é crime. Então essas pessoas que estão presas lá em Brasília, e muitos que serão presos, não podem reclamar, eles descumprir a lei. Então, meus amigos, minhas amigas, é uma reflexão importante de confirmar que, se Deus quiser, nunca mais na história do Brasil haverá uma atitude covarde, desonesta, como foi essa de Jair Bolsonaro, quando tentou derrubar um governo legítimo de Lula. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Ai, meu Deus.